Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam, nos alimentam, nos dão forças para continuarmos nesta longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, é claro que todos nós temos defeitos, temos vícios, os quais, como bons jardineiros, temos que estar alerta para erradicar do nosso coração. Mas tem uns que são extremamente difíceis de erradicar. É claro que nós não vamos conseguir nesta encarnação, mas vamos procurar enterrá-los mais fundo possível, cavando masmorras a eles. A nossa reflexão de hoje nos vem do Evangelho de Marcos, onde ele coloca estas palavras, esta frase do Mestre Jesus. Ora, Deus não é dos mortos, mas sim dos vivos. Por isso, vós errais muito. Vou repetir. Ora, Deus não é dos mortos, mas sim dos vivos. Por isso, vós errais muito. Considerando as convenções estabelecidas no trato entre espíritos do mundo espiritual e os amigos encarnados, de quando em quando, os espíritos desencarnados utilizam a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversão usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não como cessação da vida, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero terrível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralisada nos desempenhaderos que margeiam a estrada da insensatez e do crime. E então, com a evolução da filosofia, do conhecimento da pátria espiritual, é o momento de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. A única coisa que nos diferencia é que uns estão com o corpo e outros estão sem o corpo, mas todos permanecem vivos. Então, é claro que este conhecimento, às vezes, tarda a chegar até as pessoas, e aí se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. E diversas coletividades e organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, vai ressurgir no dia do sepulcro, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritualistas têm os espíritos como fantasmas de laboratório, ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quando fala aqui a respeito de que alguns acreditam que o corpo vai ressurgir, imaginem a impossibilidade. Um corpo, quando o corpo morre, o espírito vai para a parte espiritual. E o corpo é enterrado. Suas moléculas vão formar outros corpos. Então, digamos que daqui a 1000 anos, eu, Feijão, tivesse que ressurgir, o meu corpo tivesse que ressurgir, talvez eu ia ter que tirar um pedaço de um cavalo, de uma vaca, de um ser humano, porque os átomos que formam o meu corpo vão formar outros corpos. Então, hoje em dia, com o conhecimento da ciência, a gente sabe que isso é uma impossibilidade, mas quem quiser continuar acreditando,
tem seu livre-arbítrio, pode continuar acreditando, só que quando chega na parte espiritual, percebe o engano. Pois é. Porque quem passa pela sepultura prossegue trabalhando na parte espiritual. Enquanto que nós aqui, no mundo material, temos desordem, na parte espiritual, há uma grande ordem, com tudo se encaixando no seu divino lugar. Claro que muitas vezes as pessoas acreditam que os desencarnados, os espíritos, são magos. Mas não são. Não fazem mágica, não fazem adivinhação. São irmãos nossos que continuam na luta do aprimoramento. Ninguém, quando chega na parte espiritual, se transforma em santo ou em bandido. Não. Cada qual vai chegar na mesma condição do que daqui partiu. Por isso que é interessante a gente, quem quer conhecer um pouco mais do mundo espiritual, é claro que a gente recomenda que leiam O Céu e o Inferno, que é onde tem depoimento dos espíritos de diversos estados evolutivos, que vem trazer seu depoimento. Mas, bem antes da doutrina espírita, na Idade Média, Dante Alighieri nos escreveu a Divina Comédia, ou seja, ele foi guiado por um amigo em busca do espírito da sua amada Beatriz, que havia morrido. Então ele visita o céu e o inferno, e também o purgatório. É uma descrição dos locais que existem na espiritualidade. Os bons estão em companhia dos bons, os mais ou menos estão em companhia dos mais ou menos, e os piores estão em companhia dos piores. Então, cada um vai estar no mesmo local, de acordo com como saiu aqui da Terra. Então é importante a gente voltar ao que Jesus disse lá atrás, no Evangelho de Marcos. Ora, Deus não é dos mortos, mas sim dos vivos. Por isso vós errais muito. Por quê? Ainda temos um conhecimento bastante imperfeito de como é a vida na pátria espiritual. Mas eu deixo uma recomendação. Vejam o filme Nosso Lar, que foi baseado num livro psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz, onde esse espírito mostra como é que é a vida na espiritualidade. Nosso Lar é uma cidade que está situada, vamos dizer assim, alguns quilômetros acima do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, onde vão os espíritos morar. E, como nosso lar, nós temos cidades espalhadas por todo o Brasil, por todo o planeta. Algumas positivas, outras negativas, que acolhem os bandidos, os assassinos, porque na parte espiritual nós vamos estar com espíritos do mesmo padrão do nosso. Aqui na Terra fica tudo junto e misturado numa cidade. Na parte espiritual, não. E continuam todos vivos. Essa é a nossa reflexão matinal de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.